Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver como o Notebook LM também pode ser o nosso aliado dentro de um ambiente tecnológico. A ideia aqui é mostrar para vocês na prática como essa ferramenta pode ajudar profissionais de TI a reunir e entender a fundo informações mais específicas em um só lugar, para a partir disso gerar resumos automáticos, mapa mental e até resumos em áudio e em vídeo também. Iremos usar como exemplo esses dois documentos da área de tecnologia que eu já inseri aqui, um sobre a ascensão da inteligência artificial e o outro sobre a revolução digital. E com base nele, nós poderemos ver como o LM vai conseguir extrair boas informações e gerar respostas contextualizadas aqui para a gente também. Perceba que aqui a gente já tem também um resumo do que ele entendeu sobre o nosso assunto com base nessas duas fontes. Então ele fez essa leitura e já está trazendo aqui para a gente esse panorama mais geral dos nossos conteúdos. Então vamos começar a fazer nossas perguntas aqui. Eu vou iniciar perguntando para ele quais são as principais ameaças da cibersegurança listadas e como a LGPD se relaciona com isso no Brasil. E olha só, vou mandar aqui para ele e em apenas alguns segundos a gente vai ter acesso a essa informação de maneira muito mais objetiva e direta. Então aqui ele já listou para mim, o nosso tópico da cibersegurança se tornou uma prioridade inegociável na sociedade e perceba que ao lado de cada trechinho ele nos traz exatamente de onde que essa informação foi retirada, para que a gente tenha essa segurança e consiga sempre conferir qual o trecho que está citando essa informação. Então, se eu clico aqui, por exemplo, ele me traz exatamente aqui, para o momento em que isso foi citado dentro da nossa fonte de revolução digital. O mesmo ele faz aqui com as demais citações, tá? Aqui também foi revolução digital, aqui já foi dentro da nossa fonte da ascensão da inteligência artificial. Então, é sempre para a gente conseguir validar e ter mais segurança em relação a isso que nós estamos recebendo por parte do Notebook LM. Eu posso solicitar aqui para ele agora a criação de uma tabela listando 5 setores onde a IA já está sendo aplicada e qual o impacto em cada um, através de informações de ambos os textos, de ambas as fontes que nós fornecemos aqui. Já posso mandar aqui para ele, para que a gente entenda um pouquinho mais desses setores, onde mais estão utilizando a IA, e ele já nos traz exatamente a tabelinha aqui, dizendo cada um deles, os 5, né? Saúde e bem-estar, economia e indústria, educação e pesquisa, finanças, e aqui ao lado o impacto que a IA realizou, o impacto que a IA forneceu para cada um deles. Eu poderia utilizar desse recurso da conversa com base nas minhas fontes para entender muito mais de temas e de assuntos que estão sendo citados aqui dentro das minhas fontes. Então, vocês podem sempre explorar e serem objetivos em relação àquilo que vocês querem saber, justamente para economizar aquele tempo de ter que ler todo um PDF, ou então ter que analisar todo um arquivo de texto. Então, através desse recurso de você inserir aqui e poder fazer essas perguntas, isso se torna muito mais objetivo e eficiente. Bom, chegando aqui no nosso estúdio, do lado direito do nosso notebook, nós podemos logo de cara pedir a ele um resumo em áudio e um resumo em vídeo sobre esse tema que nós estamos abordando aqui. O resumo em áudio, eu vou até solicitar ele logo, o de vídeo também, eles nos ajudam a entender mais a fundo esse assunto de uma maneira mais didática, de uma maneira mais diferente. Muitas pessoas têm facilidade em absorver um conteúdo quando eles estão sendo falados ou mostrados de uma maneira mais visual, criada para ser ali como um vídeo explicativo, e esse recurso aqui, ele trabalha fortemente em conjunto com essa facilidade de aprendizado. Costuma levar alguns segundinhos, às vezes até alguns minutinhos, mas enquanto eles estão aqui sendo gerados, tanto o resumo em áudio quanto o resumo em vídeo, eu mostro para vocês a parte do mapa mental. Nós podemos gerar um mapa mental com base nessas nossas fontes. E o mais legal também é que vocês têm a possibilidade de gerar um mapa mental ou qualquer conteúdo desses somente com base em uma fonte. Às vezes você vai ter aqui 5, 6, 7, 15 fontes e quer gerar com base em 2, ou em 3, ou em só uma. Então a gente poderia habilitar e desabilitar a qualquer momento, deixando habilitada somente aquela que vai fornecer as informações para essa solicitação que você fez aqui. Nesse caso, eu criei um mapa mental
com base nas duas, na Revolução Digital e na ascensão da inteligência artificial. Então, ele teve que se basear nessas duas informações aqui para poder trazer para a gente essa visualização. Então, ele centralizou tudo aqui como um cenário tecnológico atual e ascensão da IA, onde é que eu consigo abrir a parte de inteligência artificial e machine learning, e aqui embaixo eu consigo também ter a ramificação de outros temas tecnológicos que também são relevantes. Então, com base nisso, a gente consegue aqui ter várias ramificações e visualizar de uma maneira bem mais legal, bem mais eficiente também esse nosso tema que está sendo abordado aqui dentro. Ok? Perceba que são diversos. Se eu for abrir todos eles aqui, vai ficar bem extenso, tá? E o mais legal é que a gente pode clicar em um deles e entender um pouco mais. Por exemplo, eu cliquei aqui nessa parte que fala de realidade virtual e realidade aumentada, e ele já entendeu que é porque eu quero entender um pouco mais sobre isso. Então, ele já gera como se fosse um prompt diretamente na nossa aba da conversa, para que o LM me fale exatamente sobre isso que eu estou solicitando, sobre a parte que eu selecionei, que eu cliquei, ok? Então, aqui ele já trouxe esse resumo, para que eu tenha mais entendimento sobre aquilo que eu desejo ter. Bom, deixa eu fechar aqui, para a gente ver também a possibilidade de o guia de estudos. Aqui dentro de relatórios, nós temos alguns formatos de relatórios que podem ser gerados, e dentre eles temos o guia de estudos, que costuma ser o mais utilizado, porque ele basicamente cria um guia para a gente com base no nosso tema e que vai nos ajudar a entender esse conteúdo mais a fundo, ou seja, ele vai estruturar o que nós estamos querendo aprender e já trazer para a gente de uma maneira bem legal, ok? Então aqui eu já posso gerar e rapidamente ele cria para a gente o nosso guia de estudo. E percebam que ele inclui aqui um questionário de respostas curtas, com algumas perguntas que ele já sugere que você traga respostas objetivas para elas. Temos aqui o gabarito dessas perguntas para a gente comparar nossa resposta em seguida e entender se a gente respondeu parecido, se estamos no caminho certo ou não, né? E aqui embaixo até também questões para dissertação. Então perceba que é bem legal, ele traz um conteúdo bem completo, já visando esse nosso aprendizado. E com o nosso resumo em áudio já gerado aqui embaixo, a gente já pode conferir como que o Notebook LM interpretou esse nosso conteúdo e criou essa espécie de podcast com base no nosso tema. Bem-vindos a mais uma exploração focada. Hoje o tema é quente, inteligência artificial. Mas não só ela, como ela acelera, intensifica mesmo a revolução digital que já vivemos. Exato. A gente vai usar aqui trechos de A Ascensão da Inteligência Artificial e também um documento, a revoluçãodigital.pdf. 2 materiais bem interessantes. Sim. E a nossa missão, digamos assim, é extrair o que há de mais importante neles para... Então, perceba que é bem legal e que ele realmente consegue passar esse tema pra gente de uma maneira muito mais impressionante e que pode nos encantar muito mais e dar aquela vontade a mais de entender mais sobre o assunto. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no nosso resumo em vídeo. A gente já viveu a revolução da internet, né? Mas e agora? Qual é a próxima grande onda? A resposta, na verdade, já está por toda parte, mudando o mundo bem debaixo do nosso nariz. Então hoje a gente vai mergulhar fundo e desvendar o que é, de verdade, a tal da inteligência artificial. Pensa só, a revolução digital virou nosso mundo de cabeça para baixo. A gente saiu de computadores que precisavam de uma sala inteira para ter a internet, o mundo todo, literalmente na palma da mão. Foi uma transformação, nossa, gigantesca. E foi ela que preparou o palco para o que a gente está vivendo hoje. Então fica aquela pergunta no ar, né? Depois de algo tão radical, o que pode vir a seguir? Bem legal também, né, gente? Vimos como o Notebook LM pode facilitar e muito o trabalho na área de tecnologia devido a essa sua capacidade de transformar informações complexas em resumos, em guias e até mapas mentais de um jeito super prático. Eu espero que tenham gostado da demonstração e que estejam curiosos também para testar na prática. Até a próxima!